noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 15 em diante, diz assim, Romanos 8:15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? E aí ele continua. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura ou da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Amém? Pode sentar aí. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esse momento de louvor, adoração, a qual nós podemos ligar a Ti em espírito e em verdade, para adorar o Teu santo nome. Nessa hora, ó Deus, fala conosco através da Tua palavra, usa minha vida, e eu me coloco à dispensação do Teu Evangelho, do Teu Espírito. Fala conosco, Deus. Assim como o Senhor falou primeiro ao meu coração, fala com a Tua igreja, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. É interessante quando nós lemos aqui em Romanos capítulo 8, quando Paulo fala de que nós já não temos mais um espírito de servidão, de escravidão, mas nós nos tornamos filhos de Deus. Filhos a qual começamos a balbuciar uma palavra chamada Abba, Pai. E quando ele relata dessa conversão, se vocês notaram o contexto desse texto, ele está falando da conversão, de que eu não tenho mais essa necessidade de andar na velha criatura, servindo os meus próprios deleites, mas agora eu me entreguei a Cristo, me tornei co-herdeiro com Cristo, e nessa circunstância, o nascimento espiritual testifica no espírito que há em mim de filho, que ele é Abba, Pai. Essa tradução para o português, ela perde muito. O Abba, Pai aqui significa dizer papai. Você já viu uma criança, um recém-nascido? Ele sempre começa dizendo essas palavras, papá, depois papai. E é isso que significa a palavra Abba, Pai. Mas aqui ele fala que esse mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, está falando do Espírito Santo de Deus, testificando com o nosso Espírito que somos filhos, ou seja, nesse momento em que nós nascemos de novo, abrimos os nossos olhos espirituais e começamos a enxergar a Cristo, começamos a enxergar essa nova visão, essa nova expectativa de vida, essa transformação. Eu começo a balbuciar as primeiras palavras, Abba, Pai. Eu começo a balbuciar as primeiras palavras no mundo espiritual. Eu começo a crescer espiritualmente falando.
E Paulo, lá em Coríntios, aqui nós estamos falando em Romanos, ele fala que nós devemos deixar o leite espiritual e caminhar por um alimento mais sólido. Assim como todo bebê começa a falar Abba pai, papai, papá, de repente eles começam a falar simplesmente pai, e a gente que é pai fica assim, não, você tem que falar papai. Ô pai, ô paiê, né, Claudinha? Ô paiê. Então, começamos a ter uma maturidade. E aqui nessa tradução, quando ele fala assim, que o mesmo Espírito testifica que somos filhos de Deus, na tradução, ele usa a palavra teknon. No original, teknon. Que significa um filho que acabou de nascer, um recém-nascido. E ele continua falando, se somos filhos, teknon, somos logo herdeiros e também co-herdeiros com Deus, em Cristo Jesus. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo, ele fala em padecer, ele fala em aflições, que esse padecer e essas aflições do tempo presente não se compara com a glória que nos há de ser revelada, porque a ardente expectativa da criação de Deus espera pela manifestação, agora não mais do teknon, dos filhos bebês, mas espera para a manifestação dos roaiós de Deus. A tradução original em que Paulo escreveu, que perde o sentido quando nós lemos em português, mas ele queria dizer assim: quando nós, que somos nascidos em Cristo Jesus, que começamos a caminhar com Ele, recebemos dele a expectativa e o Espírito Santo dele que nos abre novamente os olhos para o mundo espiritual. E nós começamos a conhecê-lo, a entendê-lo, a compreendê-lo, mesmo nas primeiras palavras ainda dizendo papá ou papai, eu quero mais do Senhor. E o Espírito Santo começa a testificar na minha vida, ele começa a testificar, ele começa a trazer o conhecimento, através das aflições, ele começa a trazer o entendimento, através das aflições, ele começa a trazer o complexo amadurecimento da criação. E por fim, o mundo e a expectativa da criação espera que pelas constantes obras, que pelas constantes vivências, que pelas constantes experiências, através das aflições, experimentações da vida, através das dificuldades, aonde ele declara que nós padecemos com Cristo das mesmas aflições. Isso nos amadurece para nos tornarmos os roaiós de Deus, os filhos experimentados, os filhos com experiência nesta palavra, neste conhecimento. Aquele filho que já não é mais levado por qualquer vento de doutrina, aquele filho que já não é mais enganado pelas astutas ciladas do diabo, porque ele está enraigado, embasado no conhecimento da palavra de Deus. Aonde Deus, quando está educando o seu filho, a palavra dele fala que ele educa o filho que ama. Deus corrige o filho que ama. Então ele está o tempo todo cuidando de nós, mas também ele está o tempo todo nos permitindo viver o livre-arbítrio das nossas aflições, das nossas experiências. E através das nossas aflições e das nossas experiências, ele estará forjando o nosso caráter, ele estará forjando
o homem, o varão de Deus, o homem teleios, aquela pessoa aonde estará sendo chamado agora de filhos téknos de Deus. Aqueles filhos crescidos, amadurecidos, a qual há expectativa da criação para nós. Então Paulo fala desse amadurecimento. E o que promove esse amadurecimento na vida, ele declara que são as aflições e os sofrimentos. Ele declara no livro de Coríntios. Ele fala também, o livro Coríntios, 1º e 2º, corrobora muito aquilo que ele escreveu em Romanos, afinal era o mesmo autor, usado pelo Espírito Santo de Deus, experimentado em viagens missionárias, em, primeiramente, odiar o Evangelho, depois conhecer a Cristo. Paulo nasceu na estrada de Damasco. E quando eu falo em trajetória espiritual, em crescimento espiritual, eu não estou falando aqui de idade cronológica. A palavra de Deus fala extremamente clara quando ela diz que nós nascemos de novo, nós somos bebês a ponto de, espiritualmente falando, nós não conseguimos nem pronunciar palavras no mundo espiritual a não ser papá, aba, pai. Mas que é o dia a dia, o sofrimento, as experimentações da vida, o sofrimento que nos leva ao amadurecimento que a criação e que Deus e que o mundo espera. Quer ver um exemplo disso? Abraão. Abraão tinha 75 anos de idade quando ele foi chamado por Deus. Aí a Bíblia em Gênesis fala assim, Deus chama Abraão e faz promessas. Ele tinha 75 anos de idade. Naquele dia Abraão nasceu espiritualmente, apesar de cronologicamente ter 75 anos de idade. E como um bebê na fé, Deus fala para Abraão, Abraão, sai da casa do teu pai e da tua parentela para uma terra que eu hei de te mostrar. A palavra de Deus fala que Abraão creu em seu coração e seguiu por essa palavra. Mas como tinha acabado de nascer na fé, apesar de ter 75 anos de idade, e eu vou fazer esse paralelo para você ver que idade não é responsabilidade no mundo espiritual, não é idade cronológica, mas aquela que nós experimentamos com Deus a partir do nascimento. 75 anos de idade, Deus fala, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar, beleza? Ele pega Sara, pega os seus pertences e leva com ele Ló, o seu sobrinho. Talvez para uma pessoa de 75 anos de idade, Ló um pouco mais jovem, traria ali para Abraão um consolo, uma segurança, qualquer coisa, se eu vier a falecer pelo caminho, Ló conduz. Eu não sei o que passava na mente de Abraão, mas o fato é que ele levou Ló. Seja por uma âncora psicológica no seu pensamento, ou seja por uma âncora física, por Ló ser o seu sobrinho um pouco mais novo. E olha só, Abraão teve inteligência emocional suficiente para escutar uma voz no meio de um povo politeísta e crer que era Deus que estava falando com ele. E obedecer, ele foi inteligente o suficiente para isso. Mas não teve inteligência emocional para cumprir exatamente o que Deus falou com ele. Sai da tua terra e da tua parentela. Ló era o que dele? Parente. Quando nós nascemos em Cristo, Deus nunca deixa um filho sem uma visão. Abraão nasceu aos 75 anos de idade e já recebeu uma visão de Deus. Abraão morreu e depois de 700 a 800 anos que a visão dele
começou a se concretizar em um povo chamado povo de Israel. Ele foi um homem muito à frente do seu tempo. Mas o fato é que quando nascemos com Deus, nós recebemos uma visão de Deus, um propósito de Deus. Abraão recebeu essa visão. Abraão recebeu esse propósito. E ele não soube gerenciar muito bem esse propósito, porque quando ele pegou Ló, ele não cumpriu o que Deus falou. Ló andou com ele, Ló se beneficiou das bênçãos que vinham sobre Abraão, e chegou um momento que Abraão tinha tantos bens e Ló tinha tantos bens que os pastores de Ló começaram a contender com os pastores de Abraão, a ponto de Abraão não aguentar mais e falar assim: ô, para com isso aqui, ó. Ló, escolhe o caminho que você quiser. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para frente, eu vou para trás. Ló, astutamente, ele não tinha visão de Abraão. Não foi ele que foi chamado aos 75 anos de idade. Não foi ele que nasceu em Cristo. Não foi ele que recebeu a visão. Então, na sua visão limitada de homem, o que ele faz? Campinas verdejantes do Jordão. Opa, ô tio, é para lá que eu vou. Eu estou indo porque ali tem pasto para as minhas ovelhas. Campinas verdejantes é uma cidade chamada Sodoma e Gomorra, Nova York da época. Aquela cidade extremamente rica, abastada, aonde eu não tenho que me preocupar com nada, está tudo pronto ali, então eu vou para lá, tio, ó, beleza? Tá bom. Se Sodoma é para cá, Campina Verdejante do Jordão, o que Abraão fez? Olhou, só tinha deserto na frente dele, o que ele fez? Tchau, eu tenho a visão. E vocês sabem o final de Ló e o final de Abraão. Não preciso pregar isso aqui. Ló, com toda a prosperidade de Sodoma e Gomorra, quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Ló já não tinha nem onde morar direito. Cadê aquela riqueza que acompanhava Ló quando ele estava com Abraão? Passou um tempo que ele foi para Sodoma e Gomorra, ele não tinha mais aquela riqueza toda. Ele empobreceu tanto fisicamente, pela sua saúde, espiritualmente, porque ele não conseguiu nem convencer a sua própria esposa de que não deveria olhar para trás, numa oportunidade que Deus ainda deu para eles. Por outro lado, Abraão, no meio do deserto, prosperava. E é interessante aqui, quando houve esta separação entre Ló e Abraão, a palavra de Deus fala assim: Deus fez promessas a Abraão, 75 anos de idade. Abraão, sai da sua casa, da sua parentela, para uma terra que eu hei de te mostrar. Como Abraão levou Ló, a Bíblia não relata que Deus falou com Abraão mais depois disso. Leia na sua Bíblia depois. Deus só volta a falar com Abraão de novo quando Abraão se separa de Ló. Abraão, eu te dei a promessa, eu te dei a visão, por que você não obedeceu? Agora que você obedeceu, eu vou falar com você de novo. Olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste. Você está exatamente na terra que eu falei que ia te dar por herança. Isso aqui tudo eu te dou por herança. Irmão, ele já estava na terra da promessa, ele não enxergava isso. Ele não conseguia ver a promessa que estava um palmo do nariz dele. Depois que Ló apartou dele, Deus falou assim: olha para frente, olha para trás, olha para um lado, olha para o outro. Essa terra, Abraão, eu hei te dar por herança. Já estava na promessa. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: Deus, ele dá a visão para o seu filho quando o seu filho nasce.
Quem é nascido de Deus aqui, diga amém. Glória a Deus. Deus já te deu uma visão no dia do seu nascimento. Assim como ele fez com Abraão. Agora, sabe qual que é o problema da visão? É que, assim como Paulo fala, que ela é loucura para quem? Para aqueles que não estão no Espírito. Parecia loucura para Ló, Abraão não escolher as campinas verdejantes do Jordão. E Deus, ele sempre dá uma visão de futuro. Abraão, vai para uma terra que eu hei de te mostrar. Abraão, vai para um lugar que eu hei de te mostrar. Esse era o primeiro passo. Aí depois que Ló se apartou dele, Deus chama Abraão de novo, muda o nome dele e faz promessa. Abraão, sai da tua tenda. Ele já não estava mais na parentela. Sai da tua tenda. Olha para o céu. Tenta contar as estrelas do céu. Olha para a areia do mar. Tenta contar a areia do mar. Esta é a sua descendência, Abraão. Mas passou um período de tempo entre o Abba pai de Abraão e ele começar a amadurecer o tempo suficiente para entender. Rapaz, Ló é meu parente. Deus falou para não trazer parente. Lózinho, escolhe o caminho que você quiser, meu filho. Vai com Deus. Apartou. A bênção começou a manifestar. Manifestando de uma forma extraordinária. Irmão, a visão futurística de Deus, como eu falava, era loucura para o mundo, é loucura até para quem está do seu lado, de repente. Se não estiver na mesma missão. Quando eu falo de marido e mulher. Submissão. A visão de Deus, ela é tão louca para aqueles que não estão no mesmo espírito, na mesma missão, no mesmo entendimento, que eu fico imaginando a cara do sogro de Abraão quando ele falou assim: sogrão, tchau, Sara vai comigo. Para onde? Não sei. Deus, ele dá uma visão do futuro, ele revela o futuro. Olha o que ele fez com José. José, através de sonhos, foi revelado por Deus que em algum momento ele não sabia onde, ele não sabia como, ele não sabia quando. Mas em algum momento, os seus irmãos iriam se prostrar diante dele. E ele entendeu que aquilo ali era um governo. Deus iria levantar José como um governo sobre os irmãos. No segundo sonho, José sonha com 11 estrelas e o sol e a lua se encurvando. Ele entendeu que não somente os irmãos, mas até os seus pais seriam beneficiados pelo seu governo. Ele caiu na besteira de contar. O que aconteceu? Ciúminho de quem não tem a visão. Mas Deus dá uma visão para cada um. Por que eu vou enciumar com a visão do outro irmão? Agora o interessante é que Deus, ele nunca faz uma visão, ele nunca dá a visão para um filho que acabou de nascer de forma individual. Irmão, não pense que Deus vai te abençoar para você ficar com Raider dando férias para os seus pés, colocando as suas redes preguiçosas para deitar em berço esplêndido. Deus não vai fazer isso. Os planos de Deus são coletivos. Deus chamou Abraão para criar um povo para que o filho dele nascesse nesse povo e nele fosse bendita todas as nações da terra. Não é assim que Deus fala? Abraão, através da tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Nós somos benditos porque Abraão obedeceu aquele dia. A promessa de Deus em abençoar um homem, seja essa bênção com riquezas, seja essa bênção com poder, seja essa bênção com autoridade,
é sempre a coletividade que Deus faz. Deus, quando chama José, apesar dos irmãos e até o pai entender um pouco errado e distorcido a visão, José falava: Deus de alguma forma vai me levantar para salvar a pátria. Ele não sabia onde, quando, nem o porquê. Porque Deus, quando mostra a visão, Ele não fala os pormenores. Pensa. Ô José, vou te levantar como governador do Egito. Oh Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Fala, Jeová. Governador do Egito, você vai comer do bom e do melhor. O Egito era o império da época, irmão. Eu vou ser governador do Egito. Éden, eu vou te levantar como vice-presidente dos Estados Unidos. Senhor. Glória a Deus. Fala mais, Jeová. Vai falando. Mas no meio do caminho, seus irmãos vão te invejar, vão te jogar no meio da cova. Você vai ser vendido como escravo. E depois vão julgar falso testemunho de você. Você vai parar na prisão. Vai passar durante um período de 13 anos. Senhor, fala com meu irmão Rubens. Ele que tem vocação para sofrimento. Deus, Ele mostra a visão. Mas Ele não vai mostrar para você os pormenores do caminho. Abraão, sai da sua terra e da sua parentela para uma terra que eu hei de te mostrar. Aí lá no livro de Hebreus fala que Abraão creu no seu coração. E isso lhe foi imputado como justiça e fé diante de Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então Abraão agradou a Deus nessa hora. Está entendendo? A visão que Deus te deu, ela é muito maior do que aqueles que estão ao seu redor e eles não entendem o que está acontecendo com você. Parece loucura. Parece doideira a pessoa começar a falar da visão que Deus colocou no coração dela para aqueles que não estão no mesmo espírito, para aqueles que não estão clamando Abba Pai, para aqueles que não estão fazendo e manifestando a mesma graça. É a mesma coisa, Deus te revela uma coisa no futuro. E o que o mundo hoje não tem é informação. Tanto é que a riqueza de um homem é quando ele começa a destacar porque ele tem uma informação privilegiada. Deus dá informação privilegiada a cada um dos seus filhos quando Ele te dá a visão. Só porque você tem a visão do futuro. Imagina você, para você ter a visão de Deus, e todos nós que somos filhos de Deus, que clamamos Abba Pai, que estamos comprometidos em conhecer a Deus e viver essa verdade, que a palavra fala também lá no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Estou com 16 anos falando: papai, qual que é a diferença de um filho maduro para um filho que não é maduro? Filho que acabou de nascer e que está na idade ali por volta dos até os 5, 6 anos de idade. Ô pai, traz para mim uma água. Ô pai, eu estou com fome. Ô pai, eu quero isso, isso e isso. Ô pai, ô pai, ô pai. Aí eles começam a passar dos 6 para os 7 anos, isso depende do amadurecimento. Tem gente que vem antes, tem gente que vem depois. Mas eles começam a falar assim: pai, o senhor quer que eu traga o chinelo para o senhor? Vê o pai cansado: pai, o senhor aceita um copo de água? Pai, o senhor quer que eu lave o carro? Está doidinho para andar no carro, mas quer que eu lave o carro? Mas ele começou a amadurecer, porque ele saiu da petição eterna, e o pai, ele dá com amor. Fico pensando em Deus, porque meu filho fala assim, Guilherme fala assim: ô papai, a Manu, é que, papai, é que, eu quero isso, mas eu vou fazer na hora. Mas Deus também quer te ver amadurecer, e tem hora que Ele, fala nada.
Deixa o sofrimento, porque o sofrimento traz amadurecimento. E, irmão, se você tiver com um salarinho caindo na conta ali, ó, todo mês, conta nenhuma para pagar, tá sobrando dinheiro, faz nada mais, meu amigo. Você só está querendo agora quer fazer mais nada não. Tá uma benção a minha vida. Aí de repente vem uma onda de tribulação. De onde que veio isso, Senhor? Você quer ver o ser humano amadurecer? É quando vem as experiências novas, que tira ele da zona de conforto. Irmão, amadurece que é uma benção. O problema chega no casamento, ele amadurece pelo problema. O problema chega financeiro, ele amadurece pelo problema financeiro. Nunca mais acontecerá isso comigo. Vou ralar, vou fazer alguma coisa aqui, Deus me abençoa. E Deus fala, lembra da visão. Abraão, já te falei, olha para cima, olha para baixo, olha para um lado. Você já está na terra, vou te abençoar. Ah, é, Senhor? Aqui? É. Volta em 1500. Você pegou uma viagem no tempo, foi lá em 1500, conversar com Pero Vaz de Caminha, escrevendo uma carta para a coroa portuguesa. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As terras que aqui gorjeiam. Esse não é de Pero Vaz de Caminha, mas imagina ele lá declarando alguma coisa assim. Depois vem Gregório, falando um monte de praga. E aí, por fim, os grandes poetas. E aí começa. Escreve carta, pega o mar, daqui 3, 4 meses chega em Portugal. A carta, e o rei pega, lê, escreve outra carta, 3, 4 meses. Era quase assim, uma comunicação bilateral durava quase um ano. Aí eu chego lá em 1500, eu falei assim, ô Pedrão, Vaz de Caminha, vem aqui, da terra de onde eu venho, eu mando um WhatsApp e o rei vai receber instantaneamente do outro lado do mundo. Tu és louco? Ninguém acreditar em você. O que é isso? É você querer ter a visão, dar a visão para uma pessoa que não está madura o suficiente para acreditar nessa visão. Você sabe que isso é possível porque você vive isso hoje, mas volta em 1500 e tenta falar de WhatsApp, tenta falar de e-mail, tenta falar de internet em 1500. Eles vão te pegar, colocar na fogueira e queimar e falar se você é um bruxo, doido, varrido. A medicina, então, se eu chegar lá falando de que pode colher sangue, eles iam me queimar na fogueira, irmão. Ter uma visão além do alcance, uma visão além do tempo. Abraão teve uma visão 700 anos depois dele. Isso eu falo só para formar o povo de Israel, porque Abraão nem filho tinha. Você está entendendo? Depois de 700 anos ali, que aquele povo saiu do Egito e começou a formar uma nação chamada Nação de Israel. 700, 800 anos. Porque só no Egito foi 430 anos de servidão. E Abraão via isso tudo. Pensava que Sara assim, ficava meio assim, rapaz, velhinho não está batendo bem na bola não. 75 anos de idade. Começou a falar algumas coisas estranhas. Traz a gente para o meio desse deserto. Depois pega o meu filho, quase mata no Monte Moriá. Você está entendendo, irmão? Deus, ele vai te dar uma visão tão grande que quando você receber, você nem acredita, porque está acima e além do seu tempo. É por isso que muitos falam assim, isso não é possível não, irmã Holanda. A senhora com a milagre de 800 pregando até hoje. Isso não é possível não. Não, Deus falou que eu ia pregar,
e que eu ia frutificar. Não, irmã, com milase de 800, não, de 400, de qualquer coisa que acima de 200 não dá certo. A visão que Deus te dá, ela é acima e além do seu tempo. Basta você acreditar e não fazer como Pero Vaz de Caminha, quando eu apresentar para ele ali o WhatsApp. Acredite, irmão, nas promessas que Deus já plantou no seu coração, nessa visão que você está aí tendo, é Deus que colocou. Ah, não vou nem falar porque é loucura. Todo mundo vai querer me queimar na fogueira santa de Israel. Todo mundo vai queimando. O Éden ficou doidão. Não vou falar não. A visão é sua. Deus te colocou essa visão além do seu tempo. E você começa a enxergar e a viver essa visão. E é exatamente a visão que não te deixa perder nas missões diárias. Porque quando eu sou filho de Deus, que eu tenho a necessidade de ter uma visão, eu falo assim, Pai, me dá uma visão para seguir, me dá um propósito para seguir, me dá um sentido para seguir, ele vem, pum, te dá uma visão. Aí você fala assim, opa, isso aqui para mim não, Senhor. E olha que ele nem revelou o que, é que você vai passar, ele só te deu a visão. Assim como foi com Abraão, assim como foi com José. José não sabia o que ia acontecer, ele começou a receber visões de Deus, ele começou a ser impactado por Deus, ele começou a entrar em comunhão com Deus. E eu me espelho muito nas experiências de José, sabe por quê, irmão? Eu fico perguntando, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, mas Abraão era rico. Abraão não, Jacó, que era o pai de José, descendente de Abraão. Era rico, era tão rico aquele homem que na seca que estava o mundo, o Egito já tinha vendido as suas terras para comprar alimento. Jacó manda os seus filhos para ir no Egito para comprar alimento pelo menos 2 vezes. Cheio da grana, irmão. Está pensando o quê? Abençoadíssimo. Filho de Abraão, Isaac. Chega Jacó, riquíssimo. Isaac era tão rico que os filisteus começaram a enciumar dele. Falou assim, sai daqui. Não tem problema não, vou cavar um outro poço ali em outro lugar. Nem contendeu, ele estava com a visão. Sou descendente de Abraão, meu filho. Está pensando o quê? Eu estou com a bênção de Deus. Cava um pocinho, vem outro entulha. E ele sai para outro lugar, amém. Cava um pocinho, vem outro entulha, ele sai para outro lugar, amém. Ele não fala nada, ele só cava poço, ele só continua vivendo, continua fazendo o que eu tenho que fazer diariamente para alcançar a visão que Deus colocou no meu coração. Essa é a sua missão. E tem gente que desiste no meio do caminho, no primeiro mês. Eu fico olhando para a vida de Isaac, entulhava poço, irmão, ele nem dava o trabalho de brigar. Falou, beleza, você não quer aqui não, vou para outro lugar. Entulhava, vou para outro lugar, beleza. Eu fico imaginando Esaú e Jacó contemplando e falar assim, meu pai é um bundão. Desculpa a palavra. Meu pai é um sangue de barata. Ele não faz nada. Porque já viu que criança tem uma competitividade? Hoje o meu sogro está viajando e um amigo dele toca piano. Aí ele filmou o rapaz tocando piano, aí o Guilherme falou assim, papai, quando esse senhor chegar aqui, eu vou fazer uma competição entre o senhor e esse homem. Eu sei que o senhor toca muito melhor do que ele. Eu falei, meu filho, é uma competitividade. Não, meu filho, não é assim não. Não é assim que funciona. Então, quando Deus levantou Isaac, e ele entendeu a visão do pai Abraão, ele falou, rapaz, não, onde eu cavar poço vai nascer água. Foi cavando poço até ninguém mais contender com ele, chegou no Reobote, a água fluiu e ele ficou rico de novo.
abençoou seus filhos, sua descendência. Nasce Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito. E aqui que eu falo que quando nós recebemos a visão de Deus, o perigo de desprezar a visão de Deus. O perigo de não entender a visão de Deus. Esaú era o primogênito. Ele vai lá, toca promessa. Irmã Holanda, toca promessa. Toca promessa. Sabe nem o que é a promessa, toca promessa. Jacó ficava remoendo aquilo ali, falou assim: eu tenho uma promessa de Abraão. Eu nasci segundos antes desse rapaz, ainda eu segurei no pé dele para nascer junto, porque eu quero essa promessa desde o nascimento. Eles brigavam entre eles. Disputa natural de toda criança. Aí chega um momento, Esaú sai para caçar. E Jacó fala assim: para eu ser abençoado, eu preciso da bênção de Abraão na minha vida. Eu preciso completar essa visão. Eu quero essa visão. Eu quero essa visão. E Esaú: tô nem aí para isso. Chega, Jacó está cozinhando um guisado de lentilhas. Jacó, me dá esse guisado de lentilha, porque senão eu vou morrer. Eu te dou, se você me vender a primogenitura. O povo fala que Jacó roubou nada. Como bom judeu, negociou e comprou baratinho. O que ele fez? Comeu, à noite estava com fome de novo. Porque quando eu tenho o meu olho focado somente na necessidade, eu vendo aquilo que é mais importante na minha visão. Não tenho visão, eu estou focado na necessidade. A necessidade era comer. O que me vale essa primogenitura? Me dá esse prato de guisado aí com lentilhas. Comeu tudo. À noite estava com fome de novo, irmão. Quantos aqui já passaram um dia em jejum? E morreu por causa disso? Quantos aqui já jejuaram 3 dias, 1 semana, 30 dias, 40 dias? Morreu por causa disso? Então, será que esse teatrinho que Esaú fez valeria a pena? Se eu não comer isso, eu vou morrer. Não vai morrer nada. O que me vale a primogenitura? Para ele não valia nada, para o outro ali valia tudo. E a Bíblia fala que Esaú desprezou a sua visão. Esaú desprezou a sua primogenitura. E na palavra de Deus, todas as vezes, pode pesquisar, todas as vezes que vem a palavra desprezou ou desprezo, tem uma perca no próximo capítulo. E Mical desprezou Davi e nunca teve filhos com Davi. Irmão, desprezar aquilo que Deus te dá, por simplesmente não entender a visão, ou falar assim: isso nunca vai se cumprir, não. É simplesmente virar as costas para Deus e falar assim: eu não quero mais, Senhor, eu chuto o pau da barraca porque eu não acredito mais no Senhor. Jacó não, lutou por aquilo, conquistou, foi fugido, mas foi para a terra de Labão. Deus abençoou, prosperou ele, riquíssimo, voltou, reconciliou com Esaú, mudou o nome de Jacó para Israel, começou ali, aí vem José. Na mesma visão, os outros filhos lá, Rubens, gasoso, não está nem para nada, não quer saber do evangelho. Eu quero pegar e ser aqui o melhor, o pop dos filisteus. Estou nem aí para o evangelho de Jacó, estou nem aí para quem é Abraão. Rubens era o primogênito. Aí Deus olhando aquela situação, primogênito de Raquel, José. Então, ao invés de Rubens, que era de Lia,
Vem José. 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 Começa a dar visão para o menino. Aba, pai. José. Outro sonho. José, sem entender nada, simplesmente crê em seu coração. Passa o que passou durante 13 anos, não escreve um papiro para o seu pai. Falar assim, pai, os meus irmãos avacalharam comigo, me venderam, eu estou aqui na casa de Potifar, vem cá e compra o meu passe para eu voltar para a terra de Canaã. Por que José nunca fez isso, irmão? Isso faz parte da visão. Deve ter algum propósito. Se Deus permitiu, Ele está querendo me amadurecer. Porque Deus amadurece o seu filho é no sofrimento. Deus amadurece o seu filho é nas circunstâncias. Deus amadurece o seu filho é nas tribulações que ele passa do dia a dia para provar a nossa fé. José entendeu isso ainda com a sua juventude para a adolescência. E se torna o governador do Egito. Ter visão de Deus é acreditar em primeiro lugar nessa visão. E em segundo lugar é pensar todos os dias o que eu tenho que fazer para que essa visão cumpra na minha vida. O que eu tenho que fazer todos os dias para cumprir essa visão na minha vida. O que eu tenho que fazer todos os dias para cumprir essa visão na minha vida. Davi sabia tanto disso que ele escreveu os Salmos. E num desses salmos ele declara assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Em outro ele fala assim: antes o meu prazer está na tua palavra, nela medito de dia e de noite. No outro ele fala assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Com certeza ele lia o Pentateuco, onde estava escrito Deuteronômio capítulo 28. Eis que se me ouvirdes e atentardes para as palavras que hoje te ordeno, as bênçãos virão até ti e te acompanharão. Ele começou a velar por essa palavra, buscar o conhecimento. E vinha as tribulações, vinha urso, ele matava o urso, vinha leão, ele matava o leão, o pai desprezava ele, não estou nem aí, eu estou vendo aonde Deus quer me chegar, aonde Deus quer me colocar, é no trono. Ele não sabia que ele ia ter que lutar com o gigante, mas o dia que ele veio com o gigante, pela primeira vez, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Que visão, irmão. Às vezes você não consegue imaginar, porque você nunca viu uma pessoa de quase 3 metros de altura. Mas se um jogador de basquete de 2 e alguma coisinha já é alto, você fica impressionado, falando, rapaz, mas que homem alto, imagina um de 3 metros. E os descendentes de Golias eram muito maior do que ele. A palavra de Deus fala de Magog, um rei que tinha quase 4 metros de altura. A descendência de Golias. Sabe quem que lutou com ele? Caleb, aos 85 anos de idade, chega diante de Josué e fala para Josué o seguinte: Josué, a minha fé e a minha visão que Deus colocou no meu coração há 45 anos atrás, ainda está viva no meu coração. Vem comigo para Hebrom, para lutar por essa visão, porque eu tenho certeza que aqueles gigantes da terra de Seir vão ser derrotados. Foi lá e derrotou todo mundo, irmão. Ter a visão de Deus não é contar uma historinha, é pegar essa palavra, se inspirar nessa palavra, crer por essa palavra e as coisas acontecem na nossa vida. Ainda que eu não consiga ver, é justamente isso que provoca a fé, que é a certeza das coisas que não se veem, a convicção daquilo que se espera. Inspire-se na palavra. Está sofrendo? Louve a Deus, porque é pelo sofrimento que vem o crescimento. Ninguém cresce indo para Miami. Ninguém cresce indo para os Estados Unidos.
Ninguém cresce indo para Nova York, para a Flórida. Ninguém cresce indo para a França. Não, ali você desfruta daquilo que Deus te deu. Mas o crescimento humano só vem pelas circunstâncias que trazem adversidade. E é na adversidade que eu falo para a minha visão. É Deus que está promovendo isso na minha vida. Ele quer me ensinar, Ele quer me experimentar. Enquanto José estava na escravidão, ele aprendeu a administrar a casa de Potifar. E quando foi lançado na prisão, ele aprendeu a administrar em escassez. E foi o melhor preso que aquela história conheceu. Quando ele chegou na época da crise, que Deus revelou a visão para Faraó, e Deus colocou a visão no coração de Faraó, e Faraó estava tão cego, porque não tinha conhecimento de Deus. Chama o homem de Deus então. José vai lá e revela aquela visão para ele. Olha, vai ser 7 anos de fartura e vai ser 7 anos de fome. Coloca, pois, um bom administrador no Egito, para que você consiga guardar mantimento para alimentar toda a terra. Estou diante do administrador, vai lá, Josézão. 20% de tudo, era 1/5 na época. Olha a administração dele. Irmão, que esse 20% que ele guardava, que Deus colocou no coração dele, ele comprou toda a terra do Egito para Faraó. E alimentou um mundo que tinha fome. Deus nunca dá o individual para você prosperar. Deus não vai te dar uma BMW para você virar para o seu irmão. Ô, irmão, você está andando aí de Fiat, vai orar. E que eu vi isso, eu fiquei... Está andando de Fiat, irmão? Vai orar, Deus quer te dar uma BMW. Irmão, isso não existe. Deus não vai prosperar ninguém para pisar em alguém. Deus sempre prospera um homem para abençoar multidões. Foi assim com Abraão, foi assim com José, foi assim com Davi, foi assim com os homens de Deus e mulheres de Deus. Ele sempre levanta para prosperar. Ele quer te levantar, irmão, é para prosperar na obra missionária. E eu vendo os psicólogos falando, os coaches falando, eles falam assim, tem gente que é milionário e paga milhões para descobrir o sentido da vida. Quando o sentido da vida é, ajude alguém que você vai descobrir o sentido da vida. O cara guarda fortunas. Coloca ali mamão acima de todas as coisas, que é a riqueza. E se esquece que o sentido da vida está em agasalhar alguém, ajudar alguém e a fazer prosperar. Por isso Deus, Ele nunca prospera individualmente. Ele sempre prospera com o intuito de abençoar multidões. Amém? Deus te abençoe por essa palavra.